Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 14 do livro de 2 Samuel, mas como de costume, antes da gente iniciar aqui literalmente o nosso estudo, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Como eu sempre digo, quando você curte, comenta e compartilha, o YouTube automaticamente entende que esse vídeo foi relevante para você e ele acaba indicando, sugerindo para muitas outras pessoas, tá bom? Isso ajuda no desenvolvimento e crescimento do nosso canal, que é um canal exclusivo de ministração da Palavra de Deus, e assim a Palavra de Deus vai chegar para a vida de muita gente de uma forma simples, prática e muito objetiva. Além de tudo isso, também rica em detalhes, né? E eu também quero aproveitar aqui para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite, na nossa igreja, na Evo, nós vamos ter a última ministração da série Espírito de Excelência. Na verdade, essa série era para terminar a quarta-feira passada, mas nós tivemos um problema na região da igreja, acabou a luz, faltando 10 minutinhos para começar o culto, então a gente não conseguiu finalizar a nossa série. Muitas pessoas estão pedindo, né, para a gente poder finalizar, para eu poder ministrar essa última quarta-feira, fazer a ministração dessa última quarta-feira, hoje, tá bom? Então, em nome de Jesus, esteja conosco presencialmente, tá? Você que é de São Paulo, você que é de outro estado, você pode acompanhar aqui pelo YouTube, mas não aqui pelo meu canal, pelo canal da Evo TV, tá bom? É só você digitar na busca do YouTube Evo de Evolução, espaço TV, e automaticamente você já vai ser direcionado para o nosso canal, do YouTube da igreja, tá bom? Então, hoje, às 20 horas, nós vamos encerrar a série Espírito de Excelência, tá bom? Já dei os avisos, os recados, já pedi para você curtir, comentar, compartilhar. Vamos lá, 2 Samuel 14, tem 33 versículos. E o texto já começa dizendo assim: Joabe, filho de Zeruia. Joabe era ali o principal guerreiro, o braço direito de Davi, né? Percebeu que o rei estava com saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa. Ele disse: finja que você está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vai dizer ao rei estas palavras. E a instruiu sobre o que ela deveria dizer. Quando a mulher apresentou-se ao rei, prostrou-se com o rosto em terra, e em sinal de respeito lhe disse: ajuda-me, ó rei. Qual é o teu problema? Perguntou o rei. E ela respondeu: sou viúva. O meu marido morreu, deixando-me com 2 filhos. Eles brigaram no campo e, não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo entregue o assassino para que o matemos pela vida do irmão e nos livremos também do herdeiro. Assim eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: vá para casa, eu mandarei então que cuidem do seu caso. Mas a mulher de Tecoa lhe disse: ó rei, meu senhor, é sobre mim e sobre a família de meu pai que pesará a iniquidade. Não pesa culpa sobre o rei e sobre o seu trono? E o rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga a mim e ele não irá mais incomodá-la. Ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. E disse ele: eu juro pelo nome do Senhor que nem só um fio de cabelo da cabeça do seu filho cairá. Disse-lhe ainda a mulher: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei? Fale, respondeu ele. Disse então a mulher: por que terá o rei agido contra o povo de Israel? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Que teremos que morrer um dia, é certo, como se não pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, pelo contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. E eu vim falar sobre isso, ó rei, meu senhor, porque o povo me ameaçou. Tua serva pensou que se falasse com o rei, talvez ele entendesse o seu pedido. Se concordassem em livrar a tua serva das mãos do homem que está tentando eliminar, tanto a mim como o filho da herança que Deus me deu. E agora a tua serva diz: traga-me descanso, a decisão do rei, o meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal, que o Senhor teu Deus esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que eu vou lhe perguntar. Fale, meu rei, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe quem está por trás disso? A mulher respondeu: juro por tua vida, ó rei, ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe quem me mandou aqui para dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar as tuas
situação, mas o meu Senhor é sábio como um anjo e nada lhe escapa de tudo que acontece em seu país. Depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei esse pedido, vai e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que vês com bons olhos, pois o rei atendeu o pedido do teu servo. Então Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Absalão foi para sua casa e não compareceu mais na presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Absalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis. Mandou chamá-lo pela segunda vez, mas novamente não o quis. Então Absalão disse aos seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei a seguinte mensagem: porque voltei de Jesur, melhor seria que eu permanecesse lá. Quero ser recebido pelo rei, se eu for culpado de alguma coisa, então mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei. Este mandou chamar Absalão, que entrou e prostrou-se com o rosto em terra perante o rei, e o rei o saudou então com um beijo. Nós vemos aqui então o encontro, de Davi com seu filho. Vamos entender aqui, literalmente, buscando um pouquinho do capítulo anterior, do que nós ministramos ontem, e aí vai ficar um pouco mais fácil para a gente poder entender esse capítulo, tá bom? No capítulo anterior, em 2 Samuel, nós vimos ali que ocorre uma trágica história de estupro, estupro de Tamar, a filha de Davi, pelo seu meio-irmão Aminon, seguido da vingança de Absalão, que mata Aminon e depois ele foge. Esse incidente todo aqui provoca um distanciamento entre Absalão e Davi, o pai dele. Aí nesse capítulo em questão, Joabe percebe Davi muito triste, sentindo a falta de Absalão ali, ele estava naquela tristeza, e Joabe, ele, apesar de saber que Davi está virado com seu próprio filho, ele vai criar um plano para reconciliar os dois, Ele pede que uma mulher sábia, uma mulher astuta, de uma cidade chamada Tecoa, conte uma parábola ao rei, ou seja, foi tudo combinado, com Joabe. E ela vai contar uma parábola que é semelhante à situação de Davi e de Absalão. Então essa mulher aqui vai relatar uma história fictícia, onde ela tinha 2 filhos e que um matou o outro e pede ao rei que proteja o filho que está vivo, apesar da culpa dele. Davi então julga em favor do filho daquela mulher, e ele então revela que essa história é uma alegoria, da situação de Absalão. Quando Davi percebe a intenção da parábola, ele concorda em permitir que Absalão volte a Jerusalém, mas inicialmente ele não permite que ele venha à sua presença. Traga para Jerusalém, mas não até a minha presença. Então ele mora na casa dele, que fica ali nos arredores do palácio, mas ele não pode ir até a presença do próprio pai para que haja uma verdadeira reconciliação, Passa-se 2 anos, Absalão ele se sente impaciente e ele força um encontro com Joabe. Ele manda chamar Joabe 1, 2 vezes, Joabe não vai, aí ele força um encontro incendiando um campo de Joabe, consegue chamar a atenção. Joabe agora vai ao encontro dele furioso porque ele tinha queimado o seu campo, e ele fala: olha, eu preciso falar com meu pai, se ele me chamou para cá, por que ele não mandou ficar onde eu tava, Já que ele me chamou para cá, eu quero poder falar com ele. E aí Joabe falou com Davi, e o texto finaliza dizendo que houve uma reconciliação. Aqui no finalzinho vai dizer literalmente, que ele se prostra com seu rosto em terra perante ao rei, e o rei o saudou com um beijo. Ou seja, houve ali a prática do perdão, Davi estava muito irado com Absalão, irado por conta da questão dele ter matado Aminon, por conta que Aminon estuprou Tamar. Então, quer dizer, uma história que parece não ter fim, mas Davi fica muito irado com Absalão, porque ele pediu para Absalão não fazer nada, O rei disse que ia julgar a causa, que ia punir da melhor maneira Aminon, mas Absalão foi astuto, fez uma festa depois de alguns anos, convidou Aminon caiu na ideia de que
que Absalão iria perdoá-lo, e aí ele tramou a morte do próprio irmão. Davi fica muito revoltado, Absalão foge, Davi não vai atrás, né? Mas passa-se o tempo, Davi começa a sentir saudade do seu filho, Joabe percebe tamanha saudade, tamanho sofrimento do rei, busca o filho, traz de volta e eles se reconciliam, né? Daqui a pouco nós vamos observar nos próximos capítulos que Absalão vai se opor ao reinado de Davi, ao trono de Davi, mas aqui nesse capítulo vai falar a respeito literalmente dessa reconciliação, tá bom? Esse capítulo vai nos ensinar sobre algo muito complexo, né? Que é literalmente a questão das relações familiares, né? A dificuldade de lidar principalmente com a questão do perdão. Então aqui a gente vê Davi com o coração fechado, né? O homem segundo o coração de Deus, com o coração fechado para perdoar o seu próprio filho. A Bíblia diz que Davi amava Absalão, mas ele hesitava em perdoar, e esse êxito em perdoar vai revelar uma tensão entre o amor paterno e a necessidade da justiça. Era mais ou menos assim: eu amo meu filho, mas eu preciso fazer justiça contra ele, né? A intervenção aqui de Joabe vai mostrar como os conselhos sábios e o esforço da reconciliação podem ser cruciais, mesmo em situações tão difíceis como essa, de dor e outras coisas mais. Enfim, o perdão, na verdade, é o que nós vamos falar hoje, um pouquinho sobre perdão, porque aqui a gente vê, né, um texto que fala acerca de perdão, um texto que tem toda uma narrativa e no final ele vai dizer que eles se abraçaram e Davi beijou seu filho e houve ali o perdão entre eles. O perdão é um dos principais, é um dos princípios centrais da fé cristã. Tá? Então é um principal princípio, né, da questão da nossa fé, literalmente a questão do perdão, né? E tem uma grande importância tanto para o relacionamento nosso, seres humanos, com Deus, né? E também com as outras pessoas. Jesus vai nos ensinar a perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. Lá em Mateus 6, 14 e 15 diz assim, ó: se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não lhe perdoará as suas próprias ofensas. O que isso está dizendo, né? Isso aqui mostra que o perdão é uma condição para receber o perdão. Olha só que interessante, nós precisamos perdoar os nossos ofensores para que possamos ser perdoados por Deus. Esse texto é muito interessante, isso vai mostrar que a falta de perdão gera bloqueios no mundo espiritual. Então, a falta de perdão muitas vezes atrasa as nossas vidas, né? Muitas coisas que deveriam acontecer ficam bloqueadas porque nós ficamos com o nosso coração fechado, né? E a gente não libera o perdão. Então, o perdão aqui é um princípio muito importante da fé cristã e nós precisamos entender sobre isso. Importante a gente estudar sobre isso. O perdão também, além de promover a reconciliação, a restauração de relacionamentos que estavam quebrados, né? Tanto pessoas com pessoas ou, às vezes, o perdão de Deus pelos nossos pecados. 2 Coríntios 5, 18 e 19, Paulo vai falar sobre o ministério da reconciliação. Olha só, Paulo diz que a reconciliação é um ministério no qual Deus perdoa os nossos pecados e nos reconcilia com ele, chamando-nos também a fazer o mesmo com o próximo. Então, o perdão, ele vai nos libertar de toda a amargura e de todo o ressentimento. Porque quando a gente não perdoa, nós mantemos um vínculo de dor e de mágoa que vai nos aprisionar, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Olha só, a falta de perdão aprisiona a nossa mente. Isso aqui é muito interessante. Uma pessoa que te faz mal, você vai ficar pensando nela o dia inteiro, porque o seu cérebro, né, as suas emoções vão ficar ali lutando contra aquilo o tempo inteiro. Então, por isso nós precisamos ser rápidos no perdoar, sabe? Liberar essa pessoa. Na verdade, não é nem liberar a pessoa, liberar a nós mesmos. Então, quando a gente perdoa, a gente está liberando, sabe, a nossa mente para pensar em coisas importantes e não ficar amarrado numa situação do passado. Espiritualmente é a mesma coisa. A falta de perdão gera bloqueio, como eu disse aqui anteriormente, bloqueios espirituais. Em Efésios 4, lá 31, 32, resumindo, Paulo vai nos exortar a abandonar toda a amargura e a ira, a ser bondoso e compassivo, perdoando uns aos outros. Olha só, gente, que coisa linda. O perdão também é reflexo do caráter de Deus. Olha só, Deus é perdoador por natureza. A natureza de Deus é perdoar os seus filhos. E nós somos chamados, então, para refletir o caráter de Deus em nós através do perdão. Salmo 103, 12 vai falar, o salmista vai declarar
que Deus afasta de nós as nossas transgressões. Ou seja, assim, perdoar é um reflexo da graça de Deus que nós estamos recebendo do próprio Deus. Então, em resumo, tá? Para resumir tudo aqui, o perdão na Bíblia não é apenas uma ação. O perdão na Bíblia é um estilo de vida que reflete amor. Olha só que interessante, a Bíblia aponta para o perdão como um estilo de vida. Um estilo de vida que reflete amor, a graça e a misericórdia de Deus. O perdão traz cura, traz libertação e traz reconciliação. Está sendo essencial para quê? Para o crescimento emocional e espiritual das pessoas e para manter relacionamentos saudáveis, relacionamentos de paz. Muitas vezes a falta de perdão, ela gera barreira contra nós mesmos, é isso mesmo. A falta de perdão no mundo espiritual gera uma barreira contra você mesmo. A falta de perdão gera bloqueio espiritual que nos prende às nossas impossibilidades. Ou seja, nós ficamos presos nas nossas próprias impossibilidades. Muitas vezes a pessoa ela quer romper na vida profissional, mas a falta de perdão lá atrás por uma situação envolvendo, sei lá, um familiar, vamos aproveitar a deixa aqui, que era perdão entre pai e filho, né? Tem muito filho que carrega no seu coração mágoa do pai, porque o pai não ajudou quando ele precisou, porque o pai não sustentou, porque o pai abandonou num momento importante da vida. A nossa carne, ela grita pelo senso de justiça, né? Eu quero que essa pessoa sofra, que essa pessoa... Enfim, passa uma novela na cabeça, mas espiritualmente dizendo, a gente precisa pensar com muito carinho a questão do perdão, porque a Bíblia indica que a falta de perdão gera barreiras para as nossas próprias vidas. Ou seja, tem área da sua vida que não anda porque você está amarrado lá atrás com um sentimento ruim, um sentimento de raiva, um sentimento ruim no seu coração por conta de um acontecimento, tá? Então, tudo que nós estamos aprendendo aqui hoje é um chamado para você perdoar, liberar perdão. Não deixa com que a falta de perdão venha embarrear, bloquear a sua vida, te manter preso nas impossibilidades. Filipenses capítulo 3, eu citei esse texto aqui na minha ministração de domingo passado na igreja, diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, você precisa se desprender do seu passado para que então você possa avançar para aquilo que Deus preparou para a sua vida. Você tem que se desprender do passado para você avançar para aquilo que já está preparado para você, ou seja, para o seu destino profético. Para você viver o seu propósito, o seu destino, você tem que liberar perdão, se desprender das coisas do passado. A falta de perdão, muitas vezes, vai fazer o quê? Nos prender no passado e não vai nos deixar avançar para o nosso destino profético. Então, a falta de perdão, muitas vezes, é algo que te aponta para o passado, te prende no passado, algo que aconteceu há anos atrás. Isso aqui é literalmente uma ministração sobre perdão para a sua vida. Aí você precisa voltar lá e se desprender disso. Liberar isso no seu coração, libera esse ofensor. Uma pessoa te fez mal, você não tem mais nem contato, não sabe mais o paradeiro dessa pessoa, mas ainda dói no seu coração. Faz uma oração ainda hoje, assim que terminar a evolução diária, põe o seu joelho no chão, libera, fala: Senhor, eu libero perdão, eu não quero ficar preso, tá? Você precisa entender, quando você libera perdão, você se desprende. Você se desprende da mágoa, do rancor, da raiva e vai caminhar. É o que o texto diz aqui, ó. Esquece das coisas que ficaram para trás, é coisa velha. Avança para aquilo que está adiante. Avança para o seu propósito. Avança para a vida que Deus preparou para você. Qual foi a vida que Deus preparou para mim e para você? Tá claro, João 10:10, parte B, Jesus diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas para acessar essa vida abundante, você tem que se desprender do passado, liberar perdão e caminhar a passos largos para aquilo que Deus tem para você. Então eu quero terminar aqui o Evolução Diária de hoje fazendo um apelo, tá, para você. Decida perdoar. Perdoe quem tiver que perdoar e siga para frente em nome de Jesus. Eu vou repetir. Eu quero terminar fazendo um apelo. Decida perdoar. Perdoe quem tiver que perdoar e siga para frente, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Sendo assim, então, nós finalizamos mais um capítulo do livro de 2 Samuel. Agora eu quero te convidar mais uma vez, se você ainda não fez, vamos agitar as redes sociais, curte, comenta, compartilha, tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar em nome de Jesus, tá bom? Te espero hoje à noite na Evo para a conclusão da série Espírito de Excelência. Tem uma ministração poderosa para a sua vida.
vida. E amanhã, 7h40, novamente, vamos estar juntos aqui no Evolução Diária para estudar mais um capítulo de 2 Samuel. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha um excelente dia. Te espero mais tarde na Evo e amanhã aqui no Evolução Diária. Deus abençoe!